ao sofrimento. Deus não explica o sofrimento. O que a gente sabe olhando o mundo, escutando a revelação, é que Deus é bom, é que Deus é amor. Mas se Ele é bom, se Ele é amor, se Ele pode tudo, por que o mal? Por que o sofrimento? Mistério. Mistério. Por exemplo, mas o pecado humano. Sim, mas antes de homem pecar, os dinossauros já se comiam uns aos outros. Antes de homem pecar, os vulcões já entravam em erupção e matavam. Veja, a Escritura nos diz que existe uma ligação misteriosa entre o pecado e o sofrimento, mas não explica tudo. Não existe explicação para o sofrimento. Atenção, mas Deus nos dá uma resposta. Deus não explica o sofrimento, Ele sofre comigo. Na cruz, Deus silenciosamente assumiu o meu sofrimento. Aquilo que o profeta Isaías diz, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou-se com os nossos pecados. Por isso que eu ia dizer amanhã, mas digo agora, o sofrimento não quer dizer que Deus é frio, que Deus é sem compaixão, que Deus esnoba, que Deus brinca com o homem como se o homem fosse fantoche dele. Ele leva tão a sério o sofrimento que sofre conosco. Vejam se não é impressionante. Jesus não morreu de uma morte bonita. Jesus não morreu como Sócrates, conversando e depois tomando uma xícara de cicuta. Não, Jesus morre de uma morte feia. Está lá no capítulo 14 de São Marcos. Ele começou a apavorar-se e a entristecer-se, e teve medo, entrou num quadro depressivo. Pai, se esse cálice puder passar de mim. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, chorou. Deus não explica o sofrimento, talvez nós nunca o entendamos, nem lá. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas Deus toma nosso sofrimento na sua carne. Por isso se fez carne, silenciosamente. Veja, como dizia lá o Frei Inácio Barragán, tu me levaste como um sonho de amor, tu me juraste um amor eterno, mas quando chegou a hora, tu não me amaste com palavras, tu me amaste naquela madeira dura, naqueles cravos pontiagudos, naquelas gotas de sangue. O cristão tem a graça que nenhum outro crente tem. O cristão tem a graça de, no seu sofrimento, seja ele qual for, e no sofrimento do mundo, seja ele qual for, olhar para Cristo e dizer: eu não estou só. Ainda que eu passe pelo vale da morte, tu estás comigo. Eu completo na minha carne o que faltou da tua paixão. Veja, de repente, na maior treva, a luz brilha, mas continua machucando, continua a treva. Deus é mistério. Deus é tão próximo. Veja Jesus, veja que é escandaloso no Evangelho de Marcos. Jesus diz: Abba, papaizinho, tudo é possível a ti. Repare quanta intimidade, quanta proximidade. Meu querido papai, tudo te é possível. Se esse cálice puder passar sem que eu beba. Deus não dá uma palavra, uma explicação, se cala. E um cálice passa. E Jesus morre. E a carta aos Hebreus diz: Ele
capítulo 5, ele, nos dias da sua vida mortal, apresentou clamores e súplicas àquele que o podia salvar da morte. Olha, o autor da carta aos Hebreus diz o que era que Jesus rezava no monte, pedindo ao Pai que o livrasse de morrer de morte matada, de morte violenta. E o autor da carta aos Hebreus diz: ele foi atendido pela sua obediência. Foi atendido? Deus é fogo. Foi, mas passou pela mão. Veja. E o autor da carta aos Hebreus diz: apesar de ser um filho, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. É a resposta que eu posso dar a vocês sem enganá-los. Se quiserem que eu engane, eu posso inventar um bocado de resposta do filósofo. Mas mentira! Quando o sofrimento bater em vocês, essas respostas se esfarelam. A única, só mais uma coisinha, para terminar, que eu sei que é uma resposta que eu estou dando. Quando eu estudei na Itália, e eu trabalhava nas férias, no santuário de Santa Rita de Cássia. Santa Rita é a santa dos casos desesperados na Itália. Faz mais sucesso que São Francisco, só perto da Santo Antônio. Mas, porque os casos desesperados são muitos. E olha, começava a confessar às 6 da manhã até meio-dia, das 2 da tarde às 18, e só escutava a miséria, porque é caso desesperado. Quantas vezes eu saía lá de baixo da crítica da Basílica, acabado. Quantas pessoas diziam: Padre, por quê? Eu me lembro que o Senhor, ele chegou para mim, se confessando, e tinha a esposa dele assim, tossindo, uma tosse feia. Ele dizia: Padre, eu sou um menino. E a minha esposa teve câncer nos pulmões. Eu gastei uma fortuna com ela. Eu fui a Paris várias vezes, porque lá era o centro de referência na Europa para esse tipo de câncer. E agora voltou tudo. Eu fui a Paris, os médicos disseram que não tem mais jeito. E eu vim aqui a Santa Rita. Padre, eu não sou um homem bom, mas minha esposa é a alma da minha família. Minha esposa é boa, minha esposa é a luz da nossa vida. Por quê, Padre? E eu vim aqui pedir a Santa Rita a cura da minha esposa. Agora vocês imaginem, coitado do Padre, escutar isso, ver a mulher tossindo, ver a lágrima do homem. O homem diz: o Senhor, que é ministro de Deus, por quê? E eu não sei a resposta. Veja, agora isso a gente escutava histórias, mas que consolo para mim era quando eu saía da crítica da Basílica, subia e me ajoelhava diante do Cristo na cruz. Não precisava dizer nada, só olhava para Ele e me vinham as palavras: Ele tomou sobre si as nossas dores. E eu me lembrava daquele homem, daquela mulher. Ele carregou-se com os nossos pecados. O castigo que nos dá a paz caiu sobre Ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Não entendia nada, mas que paz, que paz. Que paz saber que a dor do mundo tem sentido, que o sofrimento do mundo não é em vão, que a sua dor, o seu fracasso, sim, porque a gente tem tanta frustração, ninguém é realizado em tudo, não é verdade? Quantas frustrações eu tenho, se eu fosse contar aqui, mas que paz saber que tudo isso no fim tem um sentido, está em boas mãos, nas mãos dele, do Deus que se fez como ele, para encher de sentido divino
a minha dor, a minha vida. É o sofrimento.